o funcionamento de mensagens em massa via WhatsApp em tempos de Zapgate. Fernanda Musardo, bom dia. Oi, Maria, bom dia. Oi, gente da live, tudo bem? Bem-vinda ao programa Light News. A primeira pesquisa eleitoral com perguntas específicas sobre o possível efeito de campanhas negativas pelo WhatsApp nos resultados do primeiro turno da eleição presidencial indica um impacto limitado. O levantamento revela que críticas e ataques disseminados pelo aplicativo podem ter afetado na mesma proporção Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. 3 em cada 4 eleitores ouvidos pela pesquisa Ibope Estado TV Globo disseram não ter recebido mensagens desfavoráveis a algum candidato à presidência na semana que antecedeu o primeiro turno. Já as respostas aos expostos a propagandas negativas não indicam que um dos classificados ao segundo turno tenha sido mais afetado do que o outro. Questionados sobre críticas ou ataques a candidatos via WhatsApp no período, 73% dos entrevistados disseram não ter recebido. Conteúdo contra Haddad apareceu nas telas dos celulares em 18%, mesmo percentual no caso de Bolsonaro. Outros 14% citaram os demais candidatos. A soma das taxas excede 100% porque era possível citar mais de um nome. Mesmo entre os 25% de eleitores que afirmaram ter recebido críticas ou ataques, o impacto das mensagens parece ter sido limitado. O Ibope perguntou somente a quem viu propaganda no WhatsApp se o conteúdo ajudou ou não a decidir o voto. Neste caso, 75% disseram não e 24% disseram sim. Em relação ao universo total da pesquisa, os que receberam campanha negativa pelo aplicativo e admitiram que isso influenciou seu voto são apenas 6%. Tomando em consideração apenas que essa pequena parcela que admite tanto exposição à campanha negativa quanto influência disso no voto, 39% afirmaram ter votado em Bolsonaro e 35% em Haddad e 24% em outros candidatos. A pesquisa foi realizada do dia 21 a 23 de outubro. Foram entrevistados 3.010 votantes em 208 municípios. Os resultados da pesquisa enfraquecem a tese de que o WhatsApp tenha sido decisivo para que Bolsonaro ficasse à frente do primeiro turno. O Ibope ouviu esses eleitores, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, e o intervalo de confiança é 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O registro na Justiça Eleitoral foi feito no protocolo BR 07272-2018. É com você, Fernanda Musardo. Então, o Ibope disse que as pessoas não se influenciaram e que eles estavam, tecnicamente, da mesma forma com relação ao recebimento de mensagens boas ou ruins. Não quer dizer que não tenha havido envio massivo. Quer dizer que talvez esse envio não tenha influenciado a opinião da pessoa. E né? talvez São duas coisas diferentes. Isso. Né? E talvez a pergunta é: você foi influenciado por uma mensagem que você recebeu pelo WhatsApp? Não. Mas ela talvez tenha reforçado uma opinião que você já tinha. E aí você não mudou de opinião também. Enfim, essa é uma questão mais profunda, vamos dizer assim. E a questão também de que quem vota em candidato A ou B, ele está muito claro em quem vai votar. Ele dificilmente ele muda o voto dele, até porque já vem de uma... E ele também não vai ser influenciado realmente por qualquer coisa, porque ele já está muito definido nisso. Bom, mas tecnicamente falando, é possível nós termos, Fernanda, um envio massivo de mensagens via WhatsApp? E o que é massivo também? Então vamos lá. O que o WhatsApp tem? A troca de mensagens instantâneas pelos usuários, onde você pode trocar mensagens com quem você tem salvo na sua agenda de contatos, ou que você tem o número daquela pessoa para entrar em contato com ela. Quando ela recebe aquele contato e ela nunca te viu na vida, a primeira opção que ela tem é bloquear essa pessoa ou adicionar aos contatos. É possível, sim, o envio de mensagens em massa. Porém, a forma como está sendo levantada com relação ao envio desses boots automáticas e em massa é que não é permitida. Porque você pode mandar mensagens em massa. Para quem pertence a teu banco de dados pessoal, certo? Na verdade, tem uma função dentro do WhatsApp que é a lista de transmissão. Ela funciona como um grupo, mas ela não é um grupo. Ela é uma lista de transmissão. Ah, é o Feliz Natal que a gente recebe de todo mundo? Isso, é o Feliz Natal que a gente recebe de todo mundo. Nessa lista de transmissão, Maria, você pode colocar 256 contatinhos ali dentro.
e você vai mandar uma mensagem, uma única vez, para 256 pessoas, até 256 pessoas, e você pode ter várias listas de transmissão. A lista de transmissão é como se fosse o envio de mensagens em massa, porque você vai mandar uma mensagem para várias pessoas de uma única vez. Porém, o envio de mensagens automáticas em massa, usando software de terceiro, ou seja, não usando originalmente o WhatsApp, não é permitido pela plataforma. E isso é que é o ponto. Peraí. Se não é permitido pela plataforma... Como é que faz? Como é que faz? Peraí, então assim, nós não estamos falando de legislação eleitoral. Não. Vamos falar de mensagens de Feliz Natal, que fica mais fácil, tá? Por exemplo, eu aqui, Maria Rafati, quero mandar para todos os meus ouvintes, não vou fazer isso com vocês nunca, não se preocupem, uma mensagem de Feliz Natal com a gente, assim, com o chapeuzinho de Papai Noel, super bonitinho, certo. Todos os comentaristas, tá? Certo. Beleza. Então, eu tenho aquela lista de ouvintes que participam aqui do programa. Ok. Mas eu quero atingir mais pessoas. Aí, é isso que eu não posso fazer. Eu não posso pegar uma empresa que me deu um banco de dados, é isso? É assim, você não pode fazer nem que você tenha os seus contatos, nem usar um terceiro para fazer essa operação em massa. O que você pode fazer, Maria, é juntar todos os ouvintes e separá-los em caixinhas. O ouvinte que participa de cinema, o ouvinte que participa de psicologia, o ouvinte que participa mais com tecnologia. Então, eu vou ter 3 listas de transmissão. Cada lista de transmissão tem 256 contatos. É um bom número. Pense que você é um usuário normal e que você precisa mandar uma mensagem de Feliz Natal. Você vai mandar para uma lista de transmissão uma imagem, ou Feliz Natal. Para outra, a mesma imagem ou uma outra mensagem. Isso é permitido. O que você não pode, Maria, é usar um software para automatizar esse processo e que ele faça isso para a sua base ou para uma outra base que você não tem. O Fábio faz uma pergunta. Uma pessoa usou meu e-mail para criar o seu Facebook. O que eu posso fazer? Já tentei algumas opções, diz o ouvinte Fábio. Eu queria ampliar isso, porque eu também tenho um perfil fake meu, que eu nem sei quem é. Então, aí você poderia nos ajudar, né? O que é que você faz quando alguém faz uma mídia social seja com os seus dados, ou né, pode ser o teu e-mail, pode ser o nome, foto também, exato. Olha. Você precisa entrar em contato direto com a plataforma. Então, quando você entra num perfil, numa página, sempre procurar os 3 pontinhos ou aquele ícone de engrenagem, porque depende do canal que você está. E está escrito denunciar, geralmente, né? E está sendo escrito lá denunciar. E daí uma das opções é essa pessoa está se passando ou usando uma propriedade intelectual que não é dela. E aí você vai entrar em contato direto com a plataforma. No caso do Facebook, direto com o Facebook. No caso do WhatsApp, direto com o WhatsApp, Instagram e assim por diante. Quando você entra em contato, ele vai informar qual é o problema. Você está se passando por mim, está usando o meu nome, está usando um dado pessoal meu. E aí, a plataforma, ela demora um pouquinho para responder, mas ela vai solicitar alguns dados teus. Provavelmente ela vai solicitar, inclusive, o seu documento. É normal, tire uma foto com seu documento, às vezes ele solicita o documento você segurando do lado, isso não é loucura, isso é verdade e pode fazer, e envia para eles se eles fazem uma verificação, se realmente é uma pessoa que está se passando por você ou se é apenas uma terrível coincidência. Ô, Fernanda, eu tinha os 3 fake no Orkut e os meus fakes morreram junto com o Orkut, morreram foi tirado. Você entrou em contato com o Orkut? Claro que entrei. Por isso o Orkut fechou. Claro, você entendeu? Mas você entendeu? Mas eles não faziam nunca nada, né? Não. E a internet era diferente também, a questão de como era usado, que tipo de problema as pessoas tinham por perfil fake, a gravidade que se tem hoje e a forma como a gente utiliza como identidades reais. Naquela época também muita gente adquiria personagens, nicknames, então o comportamento do usuário era diferente. A gravidade e as consequências também eram outras. E a denúncia do WhatsApp, a denúncia de spam, porque às vezes você recebe uma uma mensagem, eu às vezes recebo propaganda. A eleitoral não recebi nenhuma. A mecânica é a mesma, Maria. Independente de qual mensagem seja, a mecânica é a mesma. Então, às vezes, um número desconhecido me manda uma coisa, às vezes me mandando para um link que eu morro de medo, digo, eu não vou clicar nisso. Isso. E aí tem lá denunciar spam, né? Isso, denunciar spam. Como que é feito o envio?
O WhatsApp, ele não tem a API dele, ele não liberou a API. O que eu poderia explicar para o ouvinte, para ele entender o que é API? Prazer, Maria José, nem faço ideia. É que é a liberação, é o procedimento que um desenvolvedor, um programador tem que fazer no software dele para para realizar a ação dentro do WhatsApp. Tá. Então, o WhatsApp oficialmente não liberou a API para geral. Existem apenas 3 empresas brasileiras, que ainda estão em fase de testes com uma liberação parcial da API, ou seja, é um teste. Essas empresas, elas utilizam o procedimento do WhatsApp para fazer alguns recursos. Um deles pode ser o envio de boots ou outras ferramentas para melhorar o serviço. Então, o WhatsApp é uma coisa. Uma ferramenta de terceiro vai melhorar a ferramenta do WhatsApp. Não quero mais gerenciar pelo celular, eu vou fazer por um outro aplicativo. Ou como o WhatsApp Web, por exemplo. Ou como o WhatsApp Web, ou eu quero mensurar, ou o TweetDeck, ou eu quero mensurar quantas mensagens eu envio, eu recebo, quero saber quantas pessoas leem as minhas mensagens, quantas não leem. Dá para saber? Dependendo da versão que você tem, sim, porque agora tem o WhatsApp Business, que é uma outra versão do WhatsApp. Mas a ferramenta em si, o WhatsApp, ele não tem a API liberada. Ou seja, as empresas que fazem uso de algum software para fazer automações ou para criar outras funções usando o WhatsApp, elas não são oficiais, elas são clandestinas. E quando você faz uso de uma ferramenta clandestina, o seu número pode ser banido. E é por isso que a galera não usa os seus próprios contatinhos e nem o seu próprio número de telefone. Claro, que senão deve ser porque senão a sua combinação numérica é banida. O WhatsApp é uma das ferramentas mais rápidas na identificação de spam. Então, quando ele percebe que tem algum usuário que não está se comportando como um usuário, ele está se comportando como um robô, como um software, como algo muito automatizado, ele acaba bloqueando esse usuário. Com a insistência, com a recorrência do ato, ele é banido. O que é o banido? Aquela combinação numérica deixa de usar o WhatsApp. E me conta uma coisa, foi isso que aconteceu com o Fábio Bolsonaro, que se queixou e depois colocaram de volta? Na verdade, o WhatsApp afirma, isso é uma versão do WhatsApp, que o Flávio Bolsonaro, ele já havia sido banido antes da publicação da notícia. Ele não disse quando foi feito, se sim, se antes, quando o tempo... Não, eu não estou falando da notícia da Folha de São Paulo, estou falando assim, ele se queixou no Twitter dele, porque eu sigo todo esse pessoal, eu sigo todo mundo para saber o que está acontecendo. Então, assim, o Flávio disse o seguinte, eu tive minha conta do WhatsApp banida. Sim. Tá, assim, ele foi banido. Só que depois ele reclamou para o WhatsApp e colocaram de volta. Isso. Baniram ele porque provavelmente ele usou a lista dele para mandar um monte de coisa, é isso? Tem 3 possibilidades. Ele usou o envio de mensagens em massa, então se ele mandou a mesma mensagem, Maria, ele mesmo, de fato, explicando alguma ação, pense que você faz parte de 10 grupos. Você vai mandar 10 vezes a mesma mensagem, mesmo que você realizando de maneira manual, você se assemelha a um spam. Você foge da curva do usuário normal. Tá. Então, você pode ser bloqueado. Na insistência do erro, você acaba sendo banido. O usuário sabe que está bloqueado? Não. Ele envia as mensagens e não vai. Então, ele acha que o WhatsApp está com algum bug, ou que o WhatsApp não está funcionando muito bem, ou que a internet dele não está boa, mas, na verdade, ele está temporariamente bloqueado. Porém, ele continua com a ação dele. A insistência vai fazer o banimento. Ele pode ser banido pelo uso de softwares piratas e uso de ferramentas não permitidas. Foi identificado o uso com aquele número, esse número também vai ser banido. Ou ainda, quando um volume de usuários notifica o WhatsApp que aquele número de telefone está mandando mensagens não autorizadas. E aí eu posso fazer com boots. Eu posso. Boot é o tal do robô, né? Como um concorrente. Pense o seguinte. Eu sou a empresa e eu estou vendendo capinhas para celular. E eu fiz lá uma ação e tem um concorrente do meu lado que também vende capinha celular e ele está com tristeza no coração porque eu estou vendendo muito.
Ele junta uma galera, ou O meu concorrente. o meu concorrente, ou ele junta vários robôs para fazer a ação da denúncia. Ah, claro. E daí vai dizer que eu estou fazendo o spam. Entendi. Mas como eu tenho um volume de pessoas que está reportando o meu número, esse volume de pessoas foi produzido pelo meu concorrente, eu acabo perdendo o meu número. Aí até explicar que eu não fiz, que na verdade Por isso que tudo pode ter acontecido isso exatamente. também com ele. Então tem várias possibilidades. O WhatsApp não explicou porque ele foi banido. Nem porque voltou. E nem porque voltou. Mas se voltou, É porque tinha um é engano. porque tinha um engano. Porque senão, não volta. Só lembrando, um número a mais, um número a menos para o WhatsApp não faz diferença nenhuma. Fernanda, isso aconteceu também na vida prática com uma menina que vende sapatos. Eu gosto muito dessa vendedora, ela é muito querida, sabe? E ela foi banida do WhatsApp. Uhum. Ela criou um novo número, aí ela me readicionou e readicionou outras pessoas e falou assim, olha, de agora em diante eu sempre vou pedir, você quer que eu te mande as novidades? E ela faz isso. Você quer? Aí você fala sim e ela manda as fotos dos sapatos. Sim. Porque antes ela mandava as fotos dos sapatos para todo mundo que comprou com ela. E aí ela foi reportada como spam por algumas pessoas. Vários usuários recebem aquela foto do sapato, não gosto do sapato, não gosto de receber a mensagem, foi numa hora errada, e aí acabam reportando ela. Muita gente reportando, ela é banida. Ela deve ter sido banida para sempre, porque ela mudou de número. Quando o número é banido, ele não é excluído, ele é banido, ele não existe mais ali dentro. Inclusive é um problema, porque muita gente compra um chip novo e é de um número velho, que já foi banido do WhatsApp, já teve vários casos. Daí não adianta nada. Daí, meu Deus do céu, alguém acuda essa pessoa, troca de chip, pelo amor de Deus, que é mais fácil. Porque chip mental, né? Porque às vezes a operadora está usando a mesma combinação e vendeu para um. Então, você comprou um chip há muito tempo no passado, não pôs os créditos e ele deixou de ser válido. Porém, ele volta para o mercado depois de um tempo. Se você usou durante aquele período e aquele período você fez sacanagem, usou o WhatsApp de maneira errada, você foi banida. Daqui a um tempo, o teu número no WhatsApp continua banido. Entendi. Daí a pessoa, coitadinha, compra e nem consegue nem entrar no WhatsApp. Isso, exatamente. Daí o problema está nela, mas isso são casos, já aconteceram alguns, é difícil, mas acontece. Maravilhoso programa, como sempre. Na lista de transmissão, pode enviar 256 mensagens. Não, 256 contatos. Contatos. Mas se meu contato não é salvo na agenda da pessoa, ela não recebe, não é mesmo? Olha, isso era no passado. Eu vou confessar que o meu é sempre bugado, né? Eu tenho um imã para o WhatsApp não ter todas as funções possíveis no meu. Que legal, bacana, obrigada. É bom que daí você não sabe estudar, é isso? Isso, exatamente. Eu tenho que pegar o celular do Igor. Entendi. Tenho que pegar o celular da Paula, de alguém que tem inteiro, para eu ver como é que está funcionando integralmente. Mas essa função da lista de transmissão, ambos salvos, já não está mais assim. Então, para as contas mais novas e para as versões mais novas do WhatsApp, você não precisa mais que ambos estejam salvos em contatos. Antes, para funcionar, eu tinha que adicionar o seu número e você tinha que adicionar o meu número na sua agenda de contatos. Hoje, se eu tiver o seu número na minha agenda, você possivelmente vai receber. Nós temos a Fernanda Musardo falando sobre WhatsApp. E eu perguntei a ela o seguinte, né? Se é possível eu criar um grupo em que só eu falo. Sim, que é a lista de transmissão. Entendi. Porque, veja, o que eu queria explicar para a Fernanda. O Conselho Nacional de Psicologia, o Federal Nacional, o CFP, né, mandou, o ano passado, ainda SMS, você quer se cadastrar para receber notícias pelo WhatsApp? Eu disse sim. Aí eu achei que era um grupo. Aí disse que sim. E aí eu comecei a receber essas notícias. Mas como só o Conselho Federal falava e eu não respondia, porque não pode responder também, o que eu achei que era? Eu pensei, que legal, é um grupo que só um fala. Eu achei sensacional, porque eu adorei, porque não precisava nem dar bom dia para ninguém, muito democrático isso, hein, Maria? Não, mas eu achei bacana, gente. Eu queria receber notícias oficiais de um lugar. Sim. E eu não queria dar bom dia para os outros. Exatamente. Não, eu achei ótimo. E também não vai mudar o curso, não, o tema do grupo. Não, era essa a finalidade. A finalidade era receber notícias do Conselho Federal. Sim. Aí eu achei que era grupo. E não é um grupo, é uma lista de transmissão. Entendi. É aquilo que é permitido pelo WhatsApp. Como que funciona a lista? Você adiciona os seus contatos, as pessoas que você quer fazer parte daquela lista, adiciona todo mundo.
Essas pessoas, quando você enviar a mensagem, ela vai receber como se fosse uma conversa individual. Algumas pessoas pode responder, né? Ali a função do teu conselho foi porque ele não quer receber, mas, na verdade, a lista de transmissão, como eu vou receber uma mensagem individual, você pode. O máximo que vai acontecer, se você responder o conselho, é ele te mandar uma outra mensagem automática, dizendo assim, ó, este perfil não responde comentários. E acabou o assunto. Mas numa lista de transmissão, você vai receber como se fosse uma mensagem individual, uma conversa individual, mas você faz parte de uma lista. E é engraçado, quando a gente faz isso para os negócios, as pessoas realmente acham que você está mandando individualmente para ela e a conversão, o retorno é maior. Então, explica para nós como é que você usa para trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, o WhatsApp ele tem uma versão, um outro aplicativo para as empresas, que é o WhatsApp Business. O WhatsApp Business tem umas funções diferentes. Ele tem mensagens automáticas, permitidas porque está dentro da plataforma. Que mensagem automática? Eu só atendo do horário de X a Y. Eu recebi isso várias vezes. Quando você entra em contato, diz assim, obrigado por entrar em contato. Ou ele tem os atalhos. Quando você digita lá um atalho 1, 2, 3, 4, ele já traz uma mensagem de texto padrão. Sabe quando muita gente pergunta quanto é? Ou muita gente pergunta se tem o tamanho? Se muita gente pergunta que dia que vai acontecer o evento, alguma coisa assim, e quer uma mensagem, uma resposta padrão, você pode adicionar os atalhos. Quando você faz 1, 2, 3, 4 coração, já carrega aquele texto que você escreveu, que é padrão. Então, você não precisa ficar redigitando várias vezes. Na versão do WhatsApp Business, você também tem as suas configurações de empresa, informando o teu endereço, tem um selo de verificação dizendo que você é você mesmo, que é para os negócios. E tem que ter CNPJ, então? Não, você só precisa ter um número de telefone. E o teu número de telefone, que você já usa para o WhatsApp normal, você pode migrar para o WhatsApp Business se você é um negócio. Porém, ou é o WhatsApp Business ou é o WhatsApp normal com o mesmo número. Se o seu telefone tem 2 chips, você consegue colocar um chip para o teu WhatsApp normal e um chip que vai funcionar para o WhatsApp Business. Você abre 2 WhatsApp. Aí você vai ter 2 aplicativos diferentes. Inclusive, ele tem cor diferente, ele tem o ícone diferente, não tem como a pessoa se confundir. Você não pode mandar nudes para um cliente. Isso, por favor, fica bem desagradável. Principalmente se for um nudão. O WhatsApp Business é para os negócios. Se você for migrar, Maria, o teu número atual para o WhatsApp Business, é importante que você faça primeiro o backup das suas conversas e você sincronize os seus contatos. Porque nessa migração você pode perder tudo. Então, certifique-se que você tem o backup correto, está em dia, está atualizado. Certifique-se que a sua agenda de contatos também está salva e sincronizada para você conseguir fazer essa migração. Quando realizar essa migração, se atente às mensagens que aparecem na tela. Porque ele vai perguntar, você quer puxar o seu histórico? E na pressa você vai dizer não. Aí você perde tudo. Quando ele perguntar, quer puxar o seu histórico? Sim. Então precisa ter atenção na hora de fazer essa migração. Os parentes e usar recebem? a lista de transmissão. Não muda nada. Nada. E O você vai ter pessoal acesso à estatística. Não. O WhatsApp, a função básica dele é normal, vai continuar normal. Ainda tem as etiquetas, que é bem importante. Tem uma conversa que você precisa responder depois, ou que está pendente, e você pode fazer uma etiqueta. Você vai marcar, ela vai ficar com uma corzinha diferente, uma etiquetinha diferente. Eu já faço isso, põe nos favoritos, né? Põe nos favoritos, mas é tudo favorito, você não sabe o que é o quê, né? Lá você pode separar por cores. Eu limpo os favoritos. Entendi. Você pode separar por cores. Isso, e você dá prioridade para aquilo que é importante.